Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma autocorreção, tá? Começamos na página 59. Lá estava dizendo, né? Falando um pouquinho sobre as expressões algébricas e as variáveis. As expressões algébricas, elas são operações matemáticas, né? Tem alguns exemplos aqui, e elas contêm letras, certo? São os valores que vão variando e não possuem igualdade. Podem ser chamadas de expressões algébricas ou expressões literais, tá? E aí, lá no número 5, pedia para você identificar a variável de cada expressão literal ou expressão algébrica. Então, era só para você colocar aí quais as letras, né, que apareciam em cada, ou qual a letra que aparecia em cada expressão. Então, eu tenho aqui, na letra A, 3x ao quadrado, a variável é o x. Na letra B, o y dividido para 2 subtrai o 1, a variável vai ser y. Na letra C, eu tenho 2n mais 1, então a variável vai ser n, você vai escrever aí. E na letra D, 2 que multiplica m mais 1, a variável que aparece aí vai ser o m, tá? Tudo bem? Só para tirar a variável. No número 6, pede para você escrever uma expressão algébrica com uma só variável. E é para chamar essa variável, né? Ela vai ser A. Você não vai escolher a letra, tá? Ele já escolheu para você. E uma outra expressão algébrica que tenha duas variáveis. E aí você vai chamar uma de A e outra de B. Aqui no meu, ó, se vocês observarem, vou escrever aqui para ficar maior. Tem dois exemplos. Com a variável A, tá assim, 5 vezes A menos 4. É uma expressão que tem variável, né? Uma letrinha só, uma variável apenas. Na outra, ele pede duas variáveis, o A e o B. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3A mais B. Lembrando que esse número 6 é pessoal, tá? A sua resposta aí, você pode ter colocado outras expressões. Só que a primeira expressão é uma variável apenas e tem que ser o A, e a segunda são duas variáveis, A e B. Continuando agora o número 7. Era uma atividade em dupla, certo? Então você poderia ter chamado seu colega, né, lá no privado para estar resolvendo com você, ou tentando fazer e depois trocando ideia aí. Alguns me pediram ajuda, outros não, e aí eu tentei ajudar, né? É importante que isso aconteça. Se você não entender a atividade, você tá me perguntando para que eu possa esclarecer as suas dúvidas. Depois que você assistir esse vídeo também é importante que você entenda. Caso fique alguma dúvida, né? É bom que você me procure para a gente estar tirando, tá bom? Continuando aí então. No número 7, é para você completar, né, com os valores que estão faltando. Aqui vocês já estão vendo, né, minha resposta. Mas diz assim, você consegue descobrir qual é a regularidade em cada uma deles? É como se fosse um segredo aí, né? Um enigma para você estar desvendando, né? O que acontece com a disposição aqui desses valores que são colocados para que a gente conseguisse completar os outros? Aqui eu observo, ó, que no meu primeiro eu tenho retângulo, eu tenho 20 na minha primeira coluna. Eu tenho 20, logo abaixo dele eu tenho 11. Aí eu vou pensar, qual é a relação que existe, né, entre o 20 e o 11? Porque o que vale para isso aqui tem que valer para cá também, ó, para o 10 e o 6, para o 18 e o 10, por 13 e para o 7,5, para o 40 e para o 21 e assim por diante. Não sei se alguém, né, chegou a esse resultado, provavelmente, né, conseguiu perceber o seguinte: o que acontece entre o primeiro e o segundo? No primeiro aqui, ó, eu tenho 20 e embaixo eu tenho 11. É só eu calcular a metade. Qual é a metade do primeiro que está aqui? Qual é a metade de 20? 20 dividido por 2 vai dar 10. Aí, para eu chegar em 11, tá faltando 1. Então, eu vou adicionar 1 e chego a 11. O segundo, ó, que tá aqui. Deixa eu colocar aqui. O segundo, 10 e 6, certo? É o que eu tenho aqui, ó. 10 e 6. E aí, eu vou calcular a metade do de cima. Qual é a metade de 10? 5. Para chegar a 6, o que que falta? Eu somo 1. A mesma coisa com o próximo. Metade de 18. 18 dividido para 2, 9.
9 mais 1, eu chego aqui no 10, certo? Então, a regularidade, o que acontece aí é o seguinte, você sempre vai dividir o número que está aqui em cima por 2, soma 1 e vai ter o número que está aqui embaixo. Então, ó, metade de 30, 15. 15 com mais 1, 16. Metade de 4,8, 2,4. 2,4 com mais 1, 3,4. Metade de 70, 35. 35 com mais 1, 36. Metade aqui, né, de 6,4, 3,2. 3,2 com mais 1, 4,2. E o N aqui é qualquer que seja o número que eu vou colocar aqui. Qual é a expressão que eu vou representar aí nessa situação? Eu vou pegar o número, vou dividir por 2 e depois eu tenho que somar 1. Então, quando ele pergunta aqui, ó, qual é a minha variável? Qual é a letra que apareceu aqui? N. Então, você vai colocar aí que a sua variável é N. Depois ele pergunta assim, qual é a expressão algébrica? Qual é a regularidade, né? O que aconteceu aí? Então, a minha expressão algébrica vai ser esse número N aí, né? O número que eu chamo de N porque é uma variável. Eu vou dividir por 2 e depois eu tenho que adicionar 1. Essa é a minha resposta, tá bom? A expressão algébrica. Aí na letra B, não sei se vocês conseguiram entender que o ponto e vírgula era para separar um número do outro. Então, o que acontecia aqui, ó? Eu tenho o número 1 e tenho o número 2. Então, aqui eu vou ter duas variáveis, tá vendo? Que ele te disse aqui no final, ó, que uma variável é A e a outra variável é B. Então, eu já posso preencher aqui embaixo, ó, variáveis. Vai ser o A e vai ser o B. Aí vamos observar o que acontece. Eu tenho 1 e tenho 2. Embaixo eu tenho 6. Bom, 1 e 2 e 6 não consegui ainda. Vou para o próximo. Eu tenho 4 e tenho 5. Depois, 4 e 5 eu tenho 18. Próximo, tenho 10, tenho 20. Depois embaixo forma 60. Conseguiram ver alguma coisa, não conseguiram? Então, a regularidade é o seguinte, ó. Se eu tenho 1 e 2 e embaixo eu vou ter o 6, o meu critério é, eu vou somar os dois números de cima. 1 mais 2, que vai dar 3. Mas eu tenho que chegar em 6. Como que eu chego em 6? 6 não é o dobro de 3? Então, eu vou multiplicar a minha soma por 2. 2 vezes o 3, ou 3 vezes 2, vai ser igual a 6. A mesma coisa nos demais, ó. Eu tenho 4 e 5. E aqui embaixo eu tenho 18, tá? Esse aqui que eu tô calculando agora. Eu vou somar 4 com mais 5, que é 9. Qual é o dobro de 9? Vou multiplicar por 2, vai ser 18. Então, a minha regularidade aqui, ó, eu somo e depois multiplico por 2. 1,5 com mais 2,5 faz 4. 4 vezes 2, 8, certo? 7 com mais 9, eu tenho 16. 16 vezes 2, 32. 3 com mais 7, eu tenho 10. O dobro de 10, 20. Então, quando eu tiver variáveis aqui, qual é a minha expressão? Eu vou primeiro somar a variável, a primeira aí, com a segunda, mas depois eu tenho que multiplicar por 2, eu tenho que calcular o dobro dela. Então, as minhas variáveis são A e B, e a minha expressão algébrica é essa que eu coloquei aqui. 2 vezes A mais B. Página 60, agora o número 8. Vem falando sobre situações que nós podemos representar, né, por meio de expressões algébricas. Tá? E aí no número 8, ele pede justamente para que você escreva uma expressão algébrica que represente cada uma das situações abaixo. Observem que em cada letra aqui, né, letra A, letra B, ele te dá a variável. Então, você não pode usar a que você quiser, você tem que usar a que está dizendo aqui, tá bom? Na letra A, ele fala assim, o quadrado de um número x. Nós sabemos que o quadrado é a potenciação, né? É o expoente 2 aqui que eu vou elevar o número. Como ele fala que é de um número que foi chamado de x, então você vai escrever esse número aí que nós chamamos de x ao quadrado,
certo? Tá 2 vezes aqui, porque aqui tá muito pequenininho, tá? Eu escrevi um pouquinho maior para que vocês possam ver. Letra B. O cubo de um número y. Cubo também é uma potenciação, expoente 3. Então, se é um número y, y ao cubo. Letra C. O dobro de um número z. Dobro é você multiplicar por 2. Então, eu vou fazer 2 vezes o z. Letra D. A raiz quadrada de um número real. Raiz quadrada de um número real. Nesse caso aí, ele não disse qual seria, né? Então, eu chamei de x, tá? Se você colocou uma outra variável também, não tem problema não. E na letra E, ele diz a terça parte de um número real. Qualquer que seja o número, qualquer que seja a letra usada, eu vou calcular a terça parte. Então, terça parte eu vou dividir por 3. Ou você representa assim, na forma de fração, ou você pode colocar assim, tá? Com os 2 pontinhos, x sobre 3 ou x dividido para 3.